Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Mais um vídeo para a edificação da nossa fé. Vamos iniciar uma série de 3 vídeos com o tema Heróis da Fé, cujo este é o primeiro. Glória a Deus, glória a Deus. Então já se inscreve, aciona as notificações para não perder nenhuma publicação, deixe o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. É claro. Sem mais demora, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Nosso tema é Heróis da Fé. Como eu disse, nós vamos gravar uma série de vídeos falando sobre esse tema, Heróis da Fé. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 33, ele vai dizer o seguinte: os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Eu vou parar nesse trecho, apenas nesse trecho, que ele é a base dos vídeos que nós vamos gravar, ok? O que houve para que alguns homens se tornassem heróis da fé? O que faz o herói da fé? O que os diferencia dos demais mortais? O que eles fizeram ou como se portaram que os demais homens não possam fazer ou não souberam fazer? Estas e outras questões serão abordadas neste vídeo. Fique até o final para que você possa saber como ser um herói da fé. Certamente que sim. Bom, nesse primeiro momento, para falar de um herói da fé, nós vamos falar de Abraão. E a primeira impressão que eu quero que você fique com ela no seu coração é o seguinte: o que faz um herói da fé? O que leva ele ao destaque? Eu posso dizer que é o tamanho do adversário que ele venceu. Quanto maior o adversário, maior será o herói da fé. E nós vamos mostrar isso através da vida de Abraão. Quanto maior a sua luta, quanto maior a sua peleja, quanto maior a sua guerra, maior será, então, o herói da fé. Vamos falar sobre Abraão. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Pois bem, eu classifico esse como o pior inimigo, maior inimigo, mais difícil a ser batido, mais difícil a ser vencido. Que inimigo seria esse? É o que nós chamamos de eu. Quando nós vencermos o eu, qualquer outro inimigo não é páreo. O inimigo principal do ser humano é o próprio eu. Por vezes, nós nos encontramos nos colocando em situações difíceis. Presta atenção no que eu falei. Por vezes, nós mesmos nos colocamos em situações difíceis. Por quê? É o nosso eu reagindo, é o nosso eu falando, é o nosso eu gritando, é o nosso eu que muitas vezes nos traz problemas. Sem sombra de dúvida. O maior desafio que um homem enfrenta é o próprio eu. Quando Deus coloca para Abraão da seguinte forma: pega o seu filho e leva ele, e sacrifica-o a mim, ele teria que vencer o eu. Ele teria que vencer a si mesmo. Porque eu tenho certeza para você, principalmente você que é pai, você que é mãe, ele preferiria muitas vezes enfrentar um outro inimigo qualquer, enfrentar uma outra nação qualquer, enfrentar um leão, enfrentar qualquer outro. Tenhamos dúvida que foi algo tremendo. O maior desafio a enfrentar é vencer o eu. E vencendo o eu, você se torna poderoso na batalha. Eu costumo dizer que é por isso que Yeshua se tornou quem ele se tornou. Por quê? Porque ele não cedeu ao eu. Ele não cedeu a si mesmo. Em todas as suas mensagens,
relacionada ao tema, ele está sempre dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós vimos isso com palavras, nós vimos isso com atitude. Quando ele está no deserto sendo tentado, ele não cede às necessidades do eu. Ele está com fome, há mais de 40 dias sem alimentação, e quando lhe é oferecido a oportunidade de transformar pedra em pão, ele não titubeou, ele não discutiu, ele não argumentou, ele simplesmente negou as suas próprias vontades, ele simplesmente negou o seu eu. É esse o inimigo principal que nós temos. Por isso, Yeshua se tornou o poderoso homem que se tornou. É por isso que ele dividiu o mundo entre o antes e o depois. Porque ele não cedeu, porque ele não se entregou à vontade da sua carne, à vontade do seu eu. Quando nós vencemos o nosso eu, nós podemos dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Yeshua, o Mashiach, vive em mim. Presta atenção na frase de Paulo, já estou crucificado com Deus, ou seja, já estou morto para mim mesmo, já estou morto para o meu eu. Então, não sou eu que estou vivo, mas Cristo, Yeshua, está vivo em mim. Esse é o grande segredo do Evangelho. Esse é o grande segredo da vitória. Esse é o grande segredo para ganhar uma peleja. Nós temos que negar a si mesmo. Vencer o eu é vencer daí para frente todas as batalhas. É vencer daí para frente todas as dificuldades. É vencer daí para frente todas as barreiras. Mas a principal está estabelecida em nós mesmos. A pior, a mais difícil está aqui em nós mesmos. E é por isso que nos tornamos, em regra geral, fracos. Porque damos vazão às vontades, ao eu. Vencendo o eu, quando eu venço eu não vivo mais para mim. Quando eu venço eu não vivo mais para mim. Paulo vai continuar dizendo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a vida que eu estou vivendo agora, ela não é para mim, ela não é minha, eu não tenho direitos, eu só tenho deveres. Porque eu vivo para Ele. Porque eu vivo para Ele. Eu tenho que viver como Ele deseja, como Ele quer, satisfazendo a vontade dEle. A minha vida não é mais a minha vida. Queridos, Ele interrompeu a vida dEle para você viver a sua. Agora é hora de interromper a sua vida para viver a dEle. Entende isso? Ele viveu 33 anos e interrompeu a sua vida precocemente para que hoje eu e você pudéssemos estar vivos. Agora é hora de nós interrompermos a nossa vida para viver para Ele, para que outros também possam alcançar a mesma vida que nós temos. É hora de viver para Ele. Ponha isso na sua cabeça, ponha isso no seu coração. Ser crente não é cumprir a agenda religiosa. Ser crente é viver para o Messias Yeshua. É desejar fazer a vontade dele, é buscar fazer a vontade dele, é querer a vontade dele. Isso é ser crente. Cumprir a agenda religiosa não te faz um vencedor, não te faz um guerreiro, não te faz derrubar gigantes, não te faz vencer batalhas. Você precisa viver para ele, você precisa viver para ele. Viver para o Senhor, viver para ele, é literalmente não viver para mim. É não fazer a minha vontade. Quando eu venço o meu eu, quando eu venço as minhas vontades, eu estou literalmente não fazendo a minha vontade, mas a vontade dele. E é isso que ele deseja. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Yeshua aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É esse o ensinamento dele. É essa a vontade dele, que eu e você vivamos negando a nós mesmos para fazer a vontade dele. Simples assim. Para se tornar um herói da fé, primeiro,
o primeiro a ser vencido sou eu. E encontramos, nesse caso, o nosso primeiro obstáculo. Para se tornar um herói da fé, o primeiro a ser vencido sou eu. As minhas vontades, a minha carnalidade, a minha humanidade. E nós nos deparamos, então, com o nosso primeiro obstáculo e o maior obstáculo. Precisamos mudar isso. Precisamos modificar isso. Precisamos transformar isso. Precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos morrer para o eu. Se você quer se tornar um herói da fé, se você quer ser visto e reconhecido no mundo espiritual, você precisa morrer para o mundo carnal. Você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para as suas indagações. Você precisa morrer para si mesmo. Essa é a palavra de Deus para nós. Esse é o evangelho verdadeiro, genuíno. A morte do eu. É isso que nós devemos gritar para a igreja. É isso que nós devemos gritar para os irmãos. A morte do eu. A morte das minhas vontades. Espero que essa palavra fale aos nossos corações. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom.